Olha isso aqui. Essa bobina está praticamente em curto, certo? Então me explica uma coisa. Por que transformadores, motores, itens que se usam em fontes chaveadas, por exemplo, funcionam sem explodir? Como é que o motor consegue girar com uma resistência tão baixa? E como uma fonte chaveada inteira depende de um componente que parece que está em curto no multímetro? Hoje você vai entender por que o multímetro está contando só a metade da história. E no final vou mostrar no osciloscópio o exato momento que a bobina decide deixar de parecer um simples fio. Por que uma bobina não é um curto? Bom, muita gente pega uma bobina, mede no multímetro e encontra algo próximo de 0 ohms e conclui: isso aqui praticamente é um pedaço de fio. E parcialmente isso está correto, né? Mas a bobina é realmente feita de fio enrolado. A gente tem vários tipos de bobinas, como nós já mostramos aqui, que são os indutores. Então, ela possui uma resistência elétrica real, chamada resistência ôhmica do enrolamento, só que existe um detalhe extremamente importante. A função principal da bobina não é resistir à corrente como um resistor. A função dela é resistir à variação da corrente. E é exatamente aí que nasce toda a mágica. Bom, vamos lá. Quando a corrente passa pela bobina, surge um campo magnético. Até aí tudo bem, mas esse campo magnético ele armazena energia. E toda vez que você tenta aumentar ou diminuir rapidamente a corrente, o campo magnético reage. A bobina literalmente tenta impedir mudanças bruscas. Isso se chama autoindução, quando a corrente tenta variar e a própria bobina gera uma tensão contrária. Para essa tensão nós temos a fórmula V é igual a L, que é a indutância, que multiplica dI dt. Muito bem, essa é uma fórmula que assusta muita gente, mas ela é bem simples. L aqui é indutância. dI dt é uma razão de variação da corrente, é como se fosse uma velocidade da variação da corrente. Quanto mais rápido a corrente tenta mudar, maior é a reação da bobina, ou seja, maior esse indutor vai gerar essa tensão. E então, em corrente contínua parada, não existe variação, porque você não tem variação da corrente na própria corrente contínua. Com isso, ela é constante, né? Existe uma corrente, mas ela é constante. Então, esse termo aqui, dI dt, ele some, ele é igual a zero. Se ela é igual a zero, L vezes zero é zero, então a tensão gerada numa corrente contínua é zero em DC. A tensão gerada pela bobina, reagindo à variação de corrente. Ok? Então, aqui sim, a bobina vira praticamente um fio. Claro, existe ainda uma resistência ôhmica, que é aquela que a gente mediu aqui, por exemplo, 0,3 ohms, pode variar aí dependendo do tipo de enrolamento do fio, do tipo do fio e tudo mais. E aí entra uma outra fórmula importante, que é a reatância indutiva. A reatância indutiva, chamada de XL, é igual a 2, que multiplica π, que multiplica a frequência, que multiplica a indutância. Aqui nasce essa chamada reatância indutiva. Ela depende de quem? Da frequência. Se tem frequência, é porque tem variação da corrente, né? Então, quanto maior a frequência, se eu aumentar aqui, eu vou aumentar quem? XL, que é a nossa reatância indutiva, que é medida em ohms, como se fosse uma resistência em ohms, só que proporcional à frequência. Logo, em DC, qual é a frequência em DC? Em DC, a frequência é igual a zero. Se é igual a zero, eu zerar aqui esse termo, zero que multiplica 2, que multiplica π, que multiplica L, XL é igual a zero. Então, eu não tenho reatância indutiva aqui, no caso de DC. Por isso, no multímetro, ela parece um curto, porque o multímetro praticamente mede DC quando você está numa escala de resistência. Bom, uma analogia interessante, pensa, por exemplo, numa roda pesada. Quando ela já está girando, ela quer continuar girando, né? A tendência é que ela continue girando. Quando ela está parada, ela não quer começar rapidamente. Ou seja, você não tira ela do zero, né, do zero giro para um giro já avançado com facilidade. Isso se chama inércia mecânica. A bobina possui uma espécie de uma inércia elétrica, ou seja, o resistor é uma espécie de atrito e a bobina é essa inércia, essa dificuldade que ela impõe à variação de corrente. Ela não impede necessariamente a corrente. Repare, claro, a corrente flui por ela,
mas ela impede mudanças bruscas na corrente, reagindo, gerando essa força contra-eletromotriz, que é essa tensão que é gerada pela bobina, conhecida, obviamente, nos meios de eletrônica como um indutor. Então vamos fazer algumas experiências aqui para checar isso. Se a gente medir as resistências dessas bobinas, a gente vai sempre encontrar valores muito baixos, né? Olha, medir a resistência dessa daqui, ou de um transformador, né? Claro, ele vai variar muito conforme o tipo de fio utilizado, a bitola do fio. Essa aqui deu 0,3 ohms, tem um enrolamento 0,2, baixando até 0,1, quase um curto aqui. Muito baixinha. No secundário do transformador, por exemplo, eu também vou encontrar uma resistência relativamente baixa. Olha, 1,6 ohms aqui. Então, é um curto, 1,6 ohms. Então a gente imagina aqui, caramba, isso aqui vai ter uma corrente imensa, né? Olha, medido no transformador aqui, ó, 1,2 ohms, 1,1 ohm, quer dizer, uma resistência extremamente baixa. Isso seria um curto aqui para essa área, vai ter uma corrente exagerada, deveria puxar uma corrente absurda ali. Não, mas não puxa, porque em AC entra a ação da indutância e da reatância indutiva. Vamos fazer uma experiência agora com um gerador de sinais, um gerador de funções, que eu vou botar uma frequência, ou seja, um sinal que varia a corrente. Com isso a gente vai ver realmente como funciona essa reatância do nosso indutor. Esse vídeo chega até você com a ajuda dos apoiadores do canal no Apoia-se e no Patreon. Se você curte eletrônica e quiser fazer parte desse grupo que mantém o projeto no ar, os links estão na descrição. Muito obrigado por todos que já colaboram. Então nós vamos usar esse mesmo indutor aqui que mediu 0,6 ohms de resistência, né? Vamos colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui em série com um resistor para a gente poder medir a corrente, né? Eu vou medir a tensão em cima do resistor, que vai ser proporcional à corrente. Vou botar aqui. Aí eu vou pegar esse cabo aqui, tem um sinal de 1 kHz que eu estou gerando 4 volts pico a pico lá do meu gerador de funções. Eu vou colocar aqui na entrada desse indutor. Ele está ligado direto nesse resistor. E aqui na saída dele, que vai ser aqui, eu vou botar o terra. Mesma forma, eu vou colocar o nosso osciloscópio aqui, a garra de terra aqui, e o sinal captado aqui no meio, entre o indutor e o resistor, para a gente medir a tensão em cima do resistor, variando com a bobina, né? A gente vai fazer o teste aqui. Eu botei também um segundo resistor aqui em série. Deixa eu aproximar aqui para a gente ver melhor. Esse segundo resistor aqui está em série para a gente fazer o teste somente com o resistor, como se fossem dois resistores, e ver como é que fica o sinal. Bom, nesse primeiro teste, eu vou colocar aqui a entrada do gerador de funções de 1 kHz na entrada de um resistor, que está em série com outro resistor, só para a gente ver a corrente que passa, colocando uma onda quadrada, medido entre os dois resistores. Vai ser um resistor aqui para a gente medir a corrente que passa. A corrente porque eu estou medindo tensão em cima de um resistor, portanto, estou vendo o sinal de corrente que passa nesse circuito com dois resistores. Então, vou lá, vou ligar aqui o sinal, está lá. Temos a onda quadrada que eu estou injetando 1 kHz, está aqui, ó, uma subida extremamente rápida. Ele varia rapidamente aqui, vai para a corrente máxima, depois cai a corrente negativa para a corrente mínima, sobe depois para a máxima e assim por diante. Um sinal sem nenhum tipo de impedimento à passagem da corrente, além, obviamente, da resistência do próprio resistor. Mas o tempo de subida aqui é instantâneo, praticamente instantâneo, que é o que a gente entrega aqui. Agora eu vou inverter o circuito, botar um circuito com um indutor e um resistor, ou seja, uma bobina em série com um resistor. A gente mede em cima do resistor para ver como é que fica a corrente dessa bobina. Ok? Então, agora eu passo para cá o sinal. Muito bem, agora aqui pela ponta vermelha eu estou entrando com um sinal direto no indutor, na bobina, que está em série com o resistor, e medindo aqui no meio com a ponta de prova do osciloscópio. Vamos ver como é que fica o sinal lá. Olha só, olha o que a gente tem aqui. Em vez de ela subir reto aqui imediatamente, olha o atraso que ela gera aqui na corrente. Ela vai bem mais lenta, fica menos tempo na máxima e já decai. Decai não instantaneamente como na onda original, ela cai com essa curvatura aqui, mais lentamente, até chegar ao máximo, no caso aqui é o mínimo,
e fica, porque a corrente negativa fica um tempo menor, muito menor que antes, e volta no mesmo ritmo. É aqui que ela está tentando impedir a mudança brusca, e isso acontece mesmo ela medindo quase 0 ohms no multímetro. Se eu mexer com a frequência, eu vou ver também uma variação maior. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser essa dificuldade que ela apresenta na variação de corrente. Eu vou aumentar aqui de 100 em 100 kHz, botar 1100, 1200, 1300, olha o que está acontecendo. Estou aqui com 1600. Ela tem mais dificuldade ainda, sobe de forma mais lenta e fica menos tempo lá na máxima e já decai. Menos tempo aqui embaixo, quase nenhum tempo na mínima, sobe. Ela está tentando evitar que haja essa variação. Mesma coisa se eu reduzir a frequência, vou botar abaixo de 1000, 700, 600. Olha, 600 Hz. Olha o que acontece. Ela já está quase quadrada, né? Ela já sobe bem mais rápido, fica bem mais tempo na máxima e assim por diante na mínima. Vou até medir aqui, mudar a escala para a gente ver. Fica bem tempo, desce bem rápido. Aqui que ela atenua um pouquinho e tal, com a frequência mais baixa. Então ela é proporcional realmente à frequência. Então, quanto maior a frequência, mais ela deixa de parecer um curto. Isso porque a reatância indutiva cresce junto com a frequência, conforme a fórmula. Por isso aqui a resposta do circuito não é um curto verdadeiro, mesmo ela tendo 0,6 ohms de resistência. Teoricamente, 0,6 ohms tinha que passar tudo, né? Ali tinha que ser uma onda quadrada, igual, do jeito que eu botei 2 resistores ali. Mas não, ela não é. Ela tem essa atenuação, essa curvatura em função da sua indutância e da sua reatância indutiva. Então, a corrente aqui não sobe instantaneamente. Isso mostra a bobina reagindo. Ela está tentando impedir a mudança brusca. Isso acontece mesmo ela medindo quase 0 ohms no multímetro. Com isso, pessoal, finalmente aqui a gente pode entender por que as bobinas funcionam tão bem em filtros e em fontes chaveadas. Fica fácil entender a chamada grande pegadinha. O multímetro mede resistência DC, mas as bobinas não trabalham apenas em DC. Elas trabalham principalmente reagindo às mudanças de corrente. Por isso, uma bobina pode medir praticamente 0 ohms e ainda assim não ser um curto. Na eletrônica, medir resistência nem sempre revela o comportamento real do componente. E talvez seja essa uma das lições mais importantes para quem quer realmente entender eletrônica. Lembrando também que na fórmula V igual a L dI dt, a gente pode também fazer a analogia da velocidade, né, do dI dt, a velocidade, por exemplo, de um objeto, que é medida, vamos supor, em metros por segundo. A corrente varia também no tempo. O I é a corrente e o T é o tempo. Assim como na velocidade de um objeto, eu tenho metros por segundo ou quilômetros por hora, ou seja, a grandeza principal da variação no tempo, numa base de tempo, seja ela segundo, hora ou minuto. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês sobre essa quase que curiosidade, por que bobinas parecem curtos, mas efetivamente não são. Se gostarem aí do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, um grande abraço.